Segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, até 2050, se continuarmos nessa ascensão dos casos de miopia, metade da população mundial vai ser míope. Meu nome é Patrícia Kakizaki, eu sou médico oftalmologista e vou te explicar melhor neste vídeo. A miopia é a dificuldade da gente enxergar de longe. Os objetos mais distantes ficam embaçados e a gente só consegue ver bem de perto. Mas por que a gente enxerga embaçados os objetos distantes? Por dois fatores. Para que a gente enxergue nítido, a gente precisa que o objeto ele vai emitir luz ou vai refletir a luz. Então essa imagem ela tem que ser focalizada exatamente em cima da retina para que a gente consiga enxergar com nitidez. Nos pacientes com miopia, a imagem é formada antes da retina. Então é tudo questão de ótica, pessoal. Então por que a pessoa tem miopia? Ou porque o olho é muito alongado, então o olho cresceu demais, por isso que a imagem vai ser formada antes da retina, ou porque a córnea, uma das lentes do nosso olho, ela acaba sendo muito curva e acaba formando também essa imagem antes. O principal fator é realmente o olho crescer demais. O que a gente está vendo com o passar do tempo e principalmente na pandemia, que a gente teve um boom muito grande, a gente teve um aumento muito grande dos casos. As crianças estão ficando cada vez mais cedo míopes e com graus cada vez maiores. Por quê? Um dos fatores de indução da miopia, 50% são fatores genéticos, mas 50% são fatores ambientais, ou seja, o que a gente faz, os nossos hábitos de vida. Cada vez mais a gente está em atividades para perto. Durante o lockdown, na quarentena, a gente ficou muito tempo restrito em atividades dentro dos apartamentos, dentro de casa, sem poder sair, olhar coisas distantes e lendo muito celular, muito tablet, muitas atividades no espelho. E para o desenvolvimento visual na infância, é muito importante a criança olhar para longe, ter exposição à luz ambiente, ter exposição ao sol, para que ela consiga desenvolver bem a sua visão. E, infelizmente, os fatores que acabam predispondo à miopia são fatores ligados ao uso excessivo da visão de perto. Tem até aquela história que o míope é um paciente a criança muito estudiosa, porque ela lê demais. E faz também sentido, pessoal. A criança que acaba lendo muito, ficando muito no celular, muito na tela, acaba usando muito a visão de perto e acaba, por isso, sendo um forte candidato a ter a miopia. E por isso, por conta do aumento do uso das telas, que existe esses dados da OMS de que se continuar do jeito que está, até 2050, metade da população mundial vai ter a miopia. Mas qual que é o problema de você ser míope, Paty? É só você usar um óculos, uma lente de contato e está tudo bem. E aí que está o problema. A miopia não dá só essa dependência do uso de lentes corretivas, mas em altos graus ela acaba trazendo o risco de doenças muito graves que podem levar à cegueira. Então, na alta miopia, eu aumento o risco do descolamento de retina. Por quê? O olho míope é o olho que vai crescendo demais e vai ficando muito alongado. A retina, esse papelzinho de parede fininho que recobre o nosso olho por dentro, é como se eu pegasse e esticasse ele, então ele vai ficando bem mais fino. Se a retina vai ficando mais fina, ela é mais fácil de rasgar, de romper, eu ter uma rotura e por essa rotura, a minha retina acabar descolando. E o descolamento de retina pode levar a perdas graves de visão. E o principal fator de risco para você descolar a retina é você ter uma alta miopia. Então aí já é um dos perigos. O outro, o paciente alto míope, ele tem mais risco de desenvolver glaucoma, aquela doença que acaba afetando o nervo óptico e também pode levar à cegueira. A pessoa com alta miopia, ela tem o risco de ter uma catarata precoce. Então, o cristalino ficar opacificado mais cedo, que é a catarata do alto míope. Então, essas são algumas das doenças que podem acabar acontecendo por conta da alta miopia. E por isso que a gente fica tão preocupado com esse uso excessivo de telas na infância e esse aumento acelerado do grau. Como medidas de prevenção, a Sociedade Brasileira de Pediatria criou alguns protocolos de tempo de tela para que não prejudique a visão dos seus filhos. Até os 2 anos de idade, é preconizado que a gente não tenha exposição a telas próximas. Dos 2 aos 5 anos, no máximo 1 hora por dia, e que essa 1 hora ela seja dividida, pelo menos 20 minutinhos, para um pouquinho, mais 20 minutinhos. Essas informações são bem importantes, né, pessoal? Se você está gostando desse vídeo, aproveita e dá um like
E também não esquece de se inscrever no canal para pegar essas dicas e muito mais. Parece difícil, né, pessoal? Ainda mais no mundo cada vez mais digital que a gente vive, mas sempre lembrando que é muito importante a criança ter atividades ao ar livre para que ela consiga desenvolver a visão. E esse período de desenvolvimento visual, ele não volta e ele não consegue ser substituído. Pensando nisso e nessa epidemia de miopia que a gente está vivendo, muitos estudos foram realizados para que exista um controle. Então hoje existem tratamentos para reduzir a progressão de miopia em crianças e adolescentes. Um dos primeiros tratamentos que foi aplicado e é muito usado hoje é o colírio de atropina, em doses diluídas. A atropina é uma substância que a gente usa para fazer uma dilatação da pupila, então muitas vezes para um exame ou para um paciente que tenha dor, que a gente precisa realmente parar a contração do músculo ciliar, mas vários estudos foram feitos e viram que a atropina em doses diluídas, ela pode ajudar no controle da progressão dessa miopia. Então, em alguns casos selecionados que a gente vê que a criança está aumentando mais o grau do que ela deveria, mais do que o crescimento fisiológico, que a gente pode fazer o uso desses colírios. Hoje existem lentes de óculos especiais para tratar essa progressão da miopia. São óculos que têm uma tecnologia de focos, que fazem como se fosse um embaçamento da periferia para seguir mais a curvatura dos nossos olhos, e isso também impede esse crescimento acelerado da miopia em alguns casos selecionados. Então sempre converse com o seu médico oftalmologista sobre algumas opções que a gente pode usar, além também das lentes de contato que também podem ser usadas com esse fim, mas também lentes de contato especiais para tratamento. Então, só dando um exemplo, quer dizer que o grau não vai subir? Eu sou míope, pessoal, eu tenho uma alta miopia, eu tenho 8 graus de miopia. Se lá na minha infância eu pudesse ter feito esse tipo de tratamento, o que mudaria? Eu não seria míope hoje? Não, mas eu seria míope de menos graus. Por exemplo, comecei com 0,75 e até os 22, 23 anos de idade, eu subi até os 8 graus. Então, eu tive um aumento de praticamente 7 graus e 25 desde que eu comecei. Se eu tivesse feito o tratamento, hoje esses tratamentos, eles bloqueiam em média 50% o aumento. Então, eu teria aumentado metade disso. Então, essa diferença do quanto de miopia a gente vai ter no futuro também influencia, porque aí vem as doenças que podem estar associadas à alta miopia. E por isso que é tão importante você fazer o acompanhamento oftalmológico com um médico especialista, pessoal. Não deixe de levar os seus filhos, netos, sobrinhos, as suas crianças ao médico oftalmologista, porque além desses tratamentos, de diagnosticar outras doenças, a gente não substitui esse período de desenvolvimento visual. E para os adultos, ainda mais os adultos com miopia, alta miopia, lembrando que essas doenças que a gente tem o risco maior de ter, elas também têm tratamento e também têm prevenção. E por isso que é tão importante os diagnósticos precoces, para que a gente consiga manter nossa visão boa por muito mais tempo. E se você ficou com mais dúvidas sobre o assunto, deixe aqui o seu comentário que vai ser um prazer te responder.